Assuma uma virtude se você não a tem. Essa é uma frase de William Shakespeare, da sua peça Hamlet. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Trouxe aqui alguns livros, como sempre. Hábitos Atômicos é um que eu vou introduzir, que fala sobre identidade. Muito importante, ele conversa muito bem com Neville Goddard e a lei da suposição, lei da assunção. E novamente a Escola dos Deuses, naquele mesmo capítulo que nós falamos anteriormente, capítulo 9. Mas mais ou menos é sempre o capítulo que está aparecendo por aqui dos livros, né? Capítulo 9. Vamos continuar falando sobre isso. E assim, essa ideia me veio porque eu fui assistir o filme do Elvis esses dias no cinema. E assim, eu vi que o Elvis, ele foi um apaixonado pelo personagem dele. Ele passa essa paixão tão grande pelo que ele faz, pelo que ele se tornou, que isso está acompanhando a humanidade por gerações, né? Entre a geração, sai geração, a mesma paixão pelo Elvis Presley. E é filme, é música, é sempre lançando alguma coisa diferente dele. O Elvis ele soube construir um personagem, uma imagem que é duradoura. E assistindo o filme no cinema, eu pude perceber aquela paixão tão grande do Elvis pelo que ele fazia. Ele estava muito incorporado no personagem. Isso é bom, isso é ruim. A gente vai falar sobre isso hoje, porque pode ser a salvação ou pode ser a ruína de alguém. Por isso que eu trouxe novamente o Dreamer para falar sobre esse assunto, porque assim é um perigo a gente se confundir com o personagem, porque isso vai trazer um malefício de a gente não conseguir sair do personagem, achar que a gente é aquilo dali e não ter opções. O Dreamer fala aqui o seguinte, página 325. Ele fala que um papel deve ser interpretado sem que acreditemos nele. Essa é a diferença. É possível somente a quem conquistou certo grau de conhecimento e domínio de si mesmo. Então você deve ter um certo nível de autoconhecimento e domínio próprio para não acreditar que você é aquele personagem. Um resultado que requer ordem, disciplina e um longo trabalho de auto-observação. Enfatizou que cada papel, para se fixar em nossa vida, exige a aprendizagem de uma linguagem específica, gestos, comportamentos, atitudes e toda uma gama de expressões faciais e verbais. Esse é o personagem que a gente vai interpretar. Assumir um papel pressupõe a aceitação de inteiros blocos de ideias, pacotes completos de convicções para, por meio deles, sentir e pensar. A aprendizagem disso é uma questão complexa. Frequentemente, um só papel pode exigir de alguém a sua prática e aplicação durante toda uma vida. É como esses atores, cantores, eles interpretam um papel de um personagem a vida toda. E esta pode passar sem que na pessoa amadureçam a vontade e a responsabilidade suficientes para poder superá-lo e ir além. Entendeu? Superá-lo e ir além. O fracasso dessas pessoas famosas muitas vezes vem disso. É que elas não conseguem superar o personagem, elas ficam presas em um personagem. E infelizmente vem a derrota. Aqui também tem outra passagem que diz que um ser aprende e exercita um número limitado de papéis, 5 ou 6 no máximo. O Dreamer está aqui ensinando a gente a interpretar quantos papéis forem necessários no jogo da vida. Florence, né? A gente lembra muito da Florence quando fala de O Jogo da Vida.
Mas o Dreamer, olha só, esse capítulo 9 é chamado O Jogo. Então, interpretar conscientemente, capítulo 9, O Jogo. Interpretar um personagem conscientemente faz parte do jogo da vida. Liberdade significa interpretar intencionalmente, olha só, intencionalmente, qualquer papel sem ser prisioneiro, enunciou. Em um ser comum, esta capacidade, já quase nula, com a idade diminui sempre mais e mais, até desaparecer. A consequência é que, quando se apresentam situações apenas diferentes das habituais, fora daqueles poucos papéis que já conhece, ele não sabe mais que máscara usar. A pessoa fica limitada naqueles papéis. Muitas vezes a pessoa que, quando a idade vai chegando, avançando mais e mais, ela já tem uma quantidade assim pequena de papéis e ela acredita que ela é aquele papel ali. Aí vem uma situação desafiadora na vida, ela não sabe que máscara usar. Fica muito limitado aqueles que ela passou a vida inteira dela com 5 papéis, por exemplo, apenas. Vem uma situação e elas não sabem como agir. E o Dreamer, ele está ensinando isso aqui para gente atuar conscientemente. O livro aqui do Hábitos Atômicos, ele fala que é mais importante a gente assumir uma identidade do que a gente tentar instituir um novo hábito para a nossa vida. Porque, por exemplo, eu tenho que emagrecer, tenho que perder peso. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso malhar, eu preciso levantar peso, eu preciso caminhar, eu preciso correr, preciso praticar algum esporte. Aí fica nessa. Você não assumiu o estado, aí não é Neville Goddard, tá? Você não assumiu o estado daquela pessoa que é natural para ela fazer essas atividades. Então, aqui diz que a gente deve primeiro assumir a identidade de alguém que já faz aquilo dali naturalmente. Então, é muito mais fácil eu assumir a identidade de uma pessoa fitness, uma pessoa que come naturalmente, que come comida orgânica, natural, que evita comida muito calórica, carboidrato de noite. Uma pessoa que gosta de se exercitar, é muito mais fácil e muito mais leve para eu mudar os meus hábitos. Eu separei aqui algumas frases que diz o seguinte. Aqui porque seus hábitos moldam sua identidade e vice-versa, a página 31. Muitas pessoas começam um processo de mudança de hábitos concentrando-se no que querem alcançar. Isso nos leva aos hábitos baseados em resultados. Uma coisa são hábitos baseados em resultados. Outra coisa são hábitos baseados em identidade. Ele continua aqui. A alternativa é criar hábitos baseados em identidade. Com essa abordagem, começamos nos concentrando em quem desejamos nos tornar. Quem dizes que eu sou? Eu sou me enviou a voz. A gente, primeiramente, torna-se aquilo dali. A gente adquire aquela identidade. Como? Fazendo o que o Dreamer nos sugere, atuando. Aqui é o manual do Dreamer, porque às vezes pode parecer assim, um livro muito grande, com muitos capítulos, denso. Esse manual aqui são só as falas do Dreamer. Então, ele está sempre perto da minha cama, porque eu tenho que me lembrar sempre desses princípios do livro. Se eu abandonar, eu vou me esquecer, né? E eu quero manter isso sempre vivo. Eu tenho ele perto da minha cama e de vez em quando eu abro uma página, leio, aí incorporo novamente os princípios do livro. Aí, ainda nessa página 31, ele continua. Imagine duas pessoas resistindo a um cigarro.
Quando lhe oferecem um cigarro, a primeira pessoa diz: Não, obrigado, estou tentando parar. Ela está focada em resultado. Parece uma resposta razoável, mas essa pessoa ainda acredita que é um fumante tentando ser outra coisa. Ela espera que seu comportamento mude, mas ao mesmo tempo continua carregando as mesmas crenças. A segunda pessoa recusa dizendo: Não, obrigado, eu não fumo. Olha só a diferença. É uma pequena diferença, mas essa afirmação sinaliza uma mudança na identidade. Fumar fazia parte de sua vida anterior, o velho homem, não da atual, o novo homem, a morte do eu, do velho eu, né? Lembra lá. Ela não se identifica mais como alguém que fuma. É pura lei da suposição. Inclusive, eu tenho que fazer um adendo aqui para vocês. Eu criei até um artigo no Substack que explica bem direitinho os pormenores para vocês entenderem. Neville Goddard, ele não falava sobre lei da atração. Neville Goddard falava sobre lei da assunção, suposição. Tem uma diferença muito grande, que não é perceptível para algumas pessoas. É uma diferença na abordagem de onde essas duas leis partem. Neville Goddard ensina que a gente projeta a realidade. A 3D, aqui é a realidade física, ela não tem autoridade de nada, ela é uma tela apenas. O que está na consciência, tudo é consciência para Neville Goddard. O que está na consciência projeta na tela. Tanto que ele ensina que essa realidade de hoje, da 3D, realidade física, ela é um reflexo atrasado de algum tempo atrás, que eu estava com alguns pensamentos que me fizeram projetar a realidade de hoje neste dia aqui atual. Mas se hoje eu assumir um papel, se eu me comprometer em atuar, se eu supor, se eu fizer uma assunção de que eu sou aquilo que eu quero ser, daqui a algum tempo, a 3D, a realidade física, ela não vai ter escolha. Ela vai projetar a minha consciência. Por isso que é tão importante viver no final, já como a pessoa que tem o desejo, em vez de ficar desejoso. A lei da atração, ela te ensina, porque olha o nome, atração. Um imã, ele atrai o que está fora dele, né? Não tem como um imã projetar uma coisa, não tem. É diferente. Neville Goddard diz que é pura lei da correspondência, tá? O que está fora é como o que está dentro. É autorresponsabilidade. O que é que eu faço? Eu torno natural para mim os meus desejos, o que eu quero. A lei da atração, ela te ensina ela tem uma linguagem diferenciada. Por exemplo, as pessoas falam para pedir para o universo. Na lei da suposição, a gente não pede, a gente assume. Vibração. Você não precisa vibrar de tal maneira. Você não precisa acompanhar uma frequência. Você assume um estado de consciência daquela pessoa que já tem o desejo. É muito diferente, porque eu acredito para mim que essas vibrações, frequências, acho elas muito artificiais. Já os estados, eu percebo que é algo mais natural. Antigamente, se eu fosse falar para o meu velho eu, meu antigo eu que estava dormindo, eu diria para ele: assuma o estado de consciência daquela pessoa que tem. Não permaneça como sendo esse personagem, porque é o seguinte: quero manifestar 10 mil reais. Vou fazer uma técnica, vou vibrar, vou desejar, vou pedir para o universo, aí eu fico naquela dali, como o velho eu, como o antigo personagem desejoso de conseguir alguma coisa. Pela minha força do pensamento, às vezes eu consigo. Pronto, consegui, manifestei.
Mas aí, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um antigo personagem que não tem, que está desejoso, que quer conseguir manifestar aquilo dali. Então isso não se sustenta, não tem sustentação. Mas quando eu assumo que é natural para mim ter 10 mil reais, como eu falei lá no livro que fala sobre você ser grande ou você ser pequeno, os segredos da mente milionária. É natural para uma pessoa de grau 10 ter, uma pessoa rica, né? Que ele colocou lá em graus, ter riqueza, ter prosperidade. E uma pessoa pequena, vamos dizer assim, um grau 5, para ela ter riqueza é difícil. Então, todo mês ela vai precisar de uma técnica para ela manifestar. Mas ela está partindo de que lugar? Do cantinho pequenininho lá. Eu sou pequenininho e aquele dali é grande. Eu sou o gafanhoto e ali é um gigante para mim. Então eu tenho que conseguir manifestar, igual o Mario. O joguinho do Mario. Conseguiu, desceu. Outro mês, 20 mil reais. Sobe, desce. Sempre volta a ocupar o mesmo estado de consciência de pessoa pequena. Eu quero ensinar para vocês a que vocês naturalizarem o desejo de vocês, a ser quem vocês querem ser agora. Essas aqui são alguns artifícios para vocês usarem, que é o acting, né? Que é a atuação. Atuem, assuma uma identidade da pessoa que tem, isso é muito importante. E a 3D aqui, o que ela está mostrando é um reflexo, é uma projeção da tua consciência de alguns meses atrás, algum tempo atrás, não sei dizer quanto tempo, que ainda está aparecendo aqui. Mas se você reformar a sua consciência hoje, você vai conseguir. Eu consegui. Em 2022, eu estava trabalhando, no comecinho de janeiro, estava trabalhando ainda. Aí perdi o trabalho, porque não teve mais demanda para mim como social media, trabalhava em agência de comunicação e era um trabalho assim bem sazonal. Algumas empresas contratavam mais período do Natal, um período lá que tinha certos festivais, que era lá para o final do ano. E acabei ficando sem trabalho. A agência não tinha trabalho e eu fiquei sem trabalho. Então decidi estudar Neville Goddard. Tive sorte porque encontrei Edward Arte no comecinho do trabalho dele, que ele criou uma série maravilhosa do Edward Arte, eu acredito que teve 28 episódios. Ele escrevia lá no Reddit, na comunidade do Reddit. Aí no meu canal, tanto que no começo do canal tem os vídeos do começo da série do Edward Arte. Aquilo dali foi o que me ajudou, foi o que me impulsionou. E eu sempre me apego apenas a uma técnica para manifestar alguma coisa. Uma só e pronto. Então, o que foi que eu usei? O que Edward Arte ensinou lá na série, capítulo zero. Capítulo zero, antes de tudo. Qual foi o título desse ensinamento dele? A criação está finalizada. O entendimento mais importante dos ensinamentos do Neville, né? O que era mais importante, capítulo zero, a criação já está finalizada. O que foi que eu entendi? Se a criação já está finalizada, o João Vitor, que vive da sua paixão, que acorda todos os dias feliz, que vai criar, que encontra cada vez mais formas brilhantes de criação, que aprende a criar peças gráficas, artes gráficas, vídeos, que era algo que eu não era bom ainda, que domina esses assuntos do Neville Goddard, que entende, sabe? Essa pessoa já existe, porque a criação já está finalizada. Neville fala isso no livro dele, O Poder da Consciência. Ele diz que Deus já criou tudo. Então, se Deus já criou tudo, é como no jogo de videogame, né? Tá tudo criado lá, no jogo de videogame. A gente vai jogando, 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 mas o Criador, ele já criou tudo aquilo dali
A gente vai só passando por onde a gente quer, mas já está tudo criado. Então, o que foi que eu fiz? Uma coisa também que eu falei, até falei para vocês agora, que eu me apeguei bastante. Essa 3D aqui, ela é um. Vou repetir de novo, tá, gente? Porque a repetição ela ajuda a gente a fixar o nosso aprendizado. Essa 3D aqui, ela é uma tela sem vida. A gente manifesta o que está na nossa consciência, que é projetado na tela. Então, o que foi que eu pensei? Isso que eu estou vendo aqui, essa realidade, ela é reflexo de alguns meses atrás que eu temi a, a escassez, em que eu também desejei ser essa pessoa e o resultado foi que a vida me colocou até, gente, até o universo, eu não gosto de falar essa palavra, porque a lei da atração, ela já colocou o universo como se fosse Deus, né? Eu já evito bastante, até nos vídeos que eu fazia do outro canal, eu tirava a palavra universo, que é como se fosse Deus, né? O universo vai te dar, universo, vibra. Isso eu tirei da minha. Não existem essas palavras mais no meu dicionário interno. Eu retirei e eu só uso as palavras relacionadas à lei da suposição de Neville Goddard. Sendo assim, eu coloquei uma âncora. Eu assumi ser aquele personagem que já tinha o desejo realizado, que tinha um canal no YouTube de sucesso, que tinha lá um Instagram de sucesso, que conseguia viver daquilo dali, da paixão dele. Chegava boleto, já está pago. Ai, que alegria, já está pago. Mas assim, não fui irresponsável, tá? Consegui pagar tudo direitinho. O como não é com a gente. O como ele é trazido pra gente. Tive que declinar a oferta que eu recebi de uma agência que era, meu Deus, parece brincadeira, né? Que a vida faz com a gente. Era um salário menor, um lugar mais longe, ia atender mais cliente, ia trabalhar mais. E assim, se eu aceitasse, eu estaria voltando ali, me encaixando com o velho eu. Mas eu não fiz isso. Eu sou o novo personagem. Ok, estou manifestando isso através de uma técnica, que é de que a criação, uma crença, que a criação está finalizada. Vou até o final. Eu sou assim. Não vou recomendar para ninguém, tá? Porque não sei a vivência de ninguém, não sei os limites de ninguém, mas eu sou assim. Eu pego uma técnica e vou até o final dela. Até agora está sendo assim. Eu tenho conseguido. E fiquei nessa, apareceu trabalho freelancer para mim, para eu trabalhar em casa, com rede social de um médico ortopedista. E eu fui fazendo, uma amiga apareceu, né, gente? É porque assim, quando você trabalha bem, aparecem as oportunidades, pessoas que lembram de você. Aí consegui trabalhar durante algum tempo, recebi um dinheiro, vendi como afiliado e fui esperando até ser monetizado. Aí consegui ser monetizado, pronto, fiquei somente com o YouTube e a venda de como afiliado. E consegui manifestar. Por quê? Porque eu acreditei que a criação estava finalizada e eu assumi um papel, eu atuei como a pessoa que já era quem eu queria ser. A realidade, o que os meus olhos estavam mostrando, eu não acreditei naquilo dali. Eu criei uma nova causa, que a causa é a consciência, o efeito é a 3D, é o que a gente está vendo, o que os nossos sentidos estão mostrando. Então, eu persisti, criei uma causa e se manifestou. E para tudo na vida, eu faço isso. O que a gente tem mais trabalho em fazer é trabalhar com as nossas dúvidas, com o nosso medo. Mas a lei da suposição diz que devemos persistir na assunção. A assunção é o quê? É se elevar a sendo a pessoa que é o que você quer ser.
assumindo o estado de consciência daquela pessoa, que é diferente de antes, que eu me alegrava, que eu entrava em uma sintonia legal de alegria, aí de repente acontecia alguma coisa, eu murchava, aí eu voltava para o estado de consciência de quem não tinha. Precisava vibrar, precisava entrar numa frequência boa, precisava me animar, precisava tirar o pensamento ruim. Aí chegava um momento que, pela lei do ritmo, o Kybalion, lei hermética, veja lá a lei do ritmo, não tem como eu ficar vibrando o tempo todo aqui, porque a lei do ritmo ela vai, né, me lançar para baixo. O estudante que conhece a lei do ritmo, ele consegue fazer uma ancoragem que eles chamam de, no livro Kybalion, é uma transmutação mental. Acredito que seja esse o termo, uma transmutação mental. Ok, tá, a transmutação mental, né? Tá acontecendo uma coisa X, não vou me identificar com aquilo. Acredito que isso seja um estado de consciência. Aconteceu uma coisa ruim, eu, em vez de sucumbir, vou assumir o estado de consciência. Vou continuar no estado de consciência de ser o que eu quero ser, independente da situação. Eu vejo uma diferença muito grande entre assumir um estado e em vibrar, em procurar alguma frequência que seja boa, que seja adequada para mim. Porque Neville Goddard é muito identidade. A gente não foca no resultado, a gente foca na identidade, no eu sou. E foi com o eu sou, focando na identidade, que eu consegui manifestar os meus desejos, que eu consigo manifestar os meus desejos. Você deve supor para conseguir. Atue, assuma essa identidade. O que está sendo visto agora, abstraia e finja demência, como é uma frase, né? Uma frase bem conhecida, abstrai e finge demência. Para aquilo dali que é desagradável. O que é desagradável, você não absolve. Tem uma frase muito legal também, que é do William Blake, que eu aprendi em um capítulo da série do Edward Hart, que é: quem não viver pelo amor será subjugado pelo medo. Ame quem você quer se tornar. Tenha um amor pela vida, pela sua paixão. Não deixa sucumbir pelo medo que está projetado aqui na 3D, porque aquilo dali é seu filho. Foi você, com seus pensamentos errados, que causou tudo aquilo dali. Pensamentos de escassez, de medo. Então você vai querer continuar andando em círculos? Medo, medo, medo. Então, hoje estou assumindo, ocupando um estado de medo. Esse estado de medo vai ser a causa de um evento que vai acontecer algum tempo para frente. E eu não vou reconhecer mais esse meu filho, essa causa que eu criei que para poder acontecer aquilo dali ruim na minha vida, mas foi porque um tempo atrás eu me causei isso por pensamento de medo, por escassez. Aí imagina esse círculo vicioso. A gente tem que parar, né? Tá rodando, rodando, parou. Aqui comecei a ocupar um estado de amor por quem eu desejo ser, por quem eu já sou aqui na quarta dimensão de consciência. Eu sou na consciência. A criação está finalizada. Pronto, ocupei esse papel desse personagem, esse estado, e não saio dele até a realidade física acompanhar. Para te ajudar a manter uma constância, eu te indico algo que eu criei, que foi o Neville Play. É uma plataforma com vídeos de Neville Goddard, com vídeos de Flores Scovel Shinn. São os audiolivros de Neville Goddard, toda a obra dele. Flores Scovel Shinn também tem toda a obra dela.
Lá tem Walter Selenium, tem a Connie Mendes, tem quase 100 palestras de Neville Goddard e tem direto aqui do YouTube, Vivendo a Lei da Suposição. São quase 300 vídeos que vão te ajudar a viver a pura lei da suposição. Fiz questão de colocar conteúdos lá que fossem da lei da suposição, para você não confundir, tá? A gente deve ter uma unidade, a gente deve ter uma coerência. Não adianta eu estar falando para você uma coisa hoje, seguindo uma linha de raciocínio, e amanhã eu já mudar. Por quê? Muitos criadores de conteúdo mudam porque eles pensam muito na audiência. Eles pensam para quem estou falando? Estou falando para pessoas que gostam da lei da atração. Então eu vou falar sobre a lei da atração, eles gostam disso. Aí depois, eu vou trazer aqui uma novidade, falar sobre a lei da suposição. Falo sobre a lei da suposição, mas eu já tenho uma unidade comigo. Claro, perco essas pessoas aqui que estão querendo saber sobre a lei da atração, mas eu não quero ficar dividido. Neve fala na mente dúbia, né? O irmão dele, o Vitor Godard, ele sabia o que queria. O Vitor Godard não tinha mente dúbia, não tinha mente dividida, que uma hora ia para uma coisa e uma hora ia para outra. Ele sabia o que ele queria e ele alcançou isso. O Vitor Godard, ele assumiu o personagem do empresário bem-sucedido e ele conseguiu manifestar aquilo na vida dele. Porque, como eu digo, é uma projeção da tua consciência, o que está aqui na tua vida. Então, persista. Vou colocar aqui, vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição o link lá do Neville Play para você ouvir, para você assistir esses vídeos e continuar focando com a mente única naquele teu desejo, tá bom? Você já é o que você deseja se tornar. Se aquele desejo existe, a criação já está finalizada, já existe aquele resultado na sua vida, tá bom? Te vejo então no próximo vídeo.